Olá, sejam muito bem-vindos a este Lavion Rose Gold e eu quero muito que vocês hoje me acompanhem nesta viagem porque eu estou num sítio muito especial. Eu vim até ao ateliê do Jorge Corval, ele que é um dos artistas plásticos mais empreendedores e mais admirados da atualidade, e eu estou mesmo na casa dele, no showroom, para vos mostrar tudo. Portanto, eu quero que vocês venham comigo fazer esta viagem. E já estamos nesta zona exterior em que podemos, a um pôr do sol, admirar algumas destas esculturas que o Jorge Corval tem aqui no jardim e que são extraordinárias, mescladas com alguns animais de estimação que o Jorge faz também questão de ter por cá. Este cenário é um cenário incrível. O Jorge vai nos contar tudo acerca destas construções e nós vamos literalmente invadir a casa dele. Jorge Corval, vamos ver se ele está em casa. Deve estar. É aqui que tudo acontece. Ele estará aqui. Jorge Corval. Olá, meu querido. Isto é só novidades. Aos nossos telespectadores que estão lá em casa e que vão acompanhar connosco esta viagem dentro de tua casa, do teu espaço, do teu ateliê, o teu showroom, onde vais criando todas as peças e todas estas maravilhas que nós hoje vamos ver, não é? Sim, acho que sim. Eu já estou a ver aqui tantas novidades. Jorge, por onde é que queres começar? Vamos começar por ali. É capa e não só, e depois eu fiz um objeto para representar o novo vinil do Rui Reininho. E a peça foi idealizada para receber o vinil lá dentro, não é? Claro que o vinil também é vendido individualmente, sem a peça. Isto é uma peça à parte, porque é assinada por mim e assinada também por... Ou seja, é uma obra conjunta. Estamos a falar de uma obra que é uma obra musical e que depois tem também esta obra que tu fizeste em exclusivo para o Rui Reininho. Sim. A obra é minha, o disco é dele, claro. E depois a gente juntou a peça dele, que é o vinil, não é a música dele, à minha peça, o meu objeto. Pronto, o objeto é todo feito por mim, claro. Isto é o meu local de combate, sei lá, é aqui que eu combato, não é aqui que as coisas acontecem, não acontece só aqui, claro, também acontece lá em baixo. Vocês aí em casa estão a ver o local de combate, certamente, porque aqui este chão é bem esclarecedor de todo este combate, e não é? E as tintas e tal. Pronto, eu acho que todos os meus espaços são espaços de combate. Porquê? Porque o meu trabalho tem a ver também com pensamento, tem a ver com investigação. E, portanto, eu aqui combato mais fisicamente e com as tintas. Mas fora daqui, continuo a combater com a ideia de andar sempre a investigar nas coisas que faço e naquilo que quero fazer. Isto aqui é a última peça, das últimas peças que eu fiz. É uma peça que eu ainda não sei bem defini-la, porque no fundo é uma experiência, é mais uma experiência minha. É uma peça incrível. Porque tem a liberdade das palavras, tem a liberdade das tintas, tem a liberdade da escultura, tem a minha própria liberdade e, portanto, eu tentei libertar todas as ferramentas com que uso no trabalho para criar mensagens, criar, portanto, essa parte emocional. A arte não pode estar separada desse lado de emocional e, portanto, as palavras ligam-nos mais a isso. As próprias tintas e as cores também nos levam também a algo mais, não são coisas atiradas para ali, depois é um trabalho feito através de fotografia também, de colagem. E as colagens acabam por transportar o trabalho um bocado para mais uma cena do presente, em que eu represento sempre nessas imagens esse ciclo da vida e da arte também. Pronto. Depois aqui temos uma outra peça que já não tem nada a ver com aquela, portanto lá está, eu sou, digamos, o que é que eu sou? Eu crio coisas, não sou o Jorge Corval, não é?
nem sou artista, nem sei o que é que sou, não sou Jorge Cabral. E, portanto, aqui é uma peça que já não tem nada a ver com isso, portanto, são momentos diferentes. Jorge, isto vai muito no enquadramento das íris, não é? Esta peça aqui está muito no enquadramento de algumas íris que foste fazendo e que são um verdadeiro sucesso. Não, sim, as íris têm a ver um bocado com o meu olhar sobre o mundo. E elas começam por serem peças que fazem um ciclo de vida, porque são esse ciclo, e em que eu posso representar um bocado mais da forma que quero nesse formato, mas depois acabam por ser peças que apanham várias fases da vida e acabam por ser às vezes mais espirituais, outras vezes mais, sei lá, ligadas ao cosmos, às portas do céu. Pronto, são peças que eu tento que elas criem, acima de tudo, alguma magia. Aquela magia que eu acho que falta na arte atualmente, ou pelo menos em parte dela desagrada-me, e eu próprio tenho coisas que me desagradam e que eu destruo constantemente, mas tento, portanto, depois encontrar algum caminho novamente para me segurar naquilo que faço e para me sentir realmente satisfeito com aquilo que produzo. Esta peça é uma peça marcante. Esta que estamos a ver agora aqui em imagem é uma peça que tem muitos tipos de arte, tem a escrita também inerente. O porquê de agregares a escrita em determinadas peças? A escrita, para mim, é o que eu há bocado estava a tentar dizer. A escrita, para mim, é arte. Portanto, as palavras, neste momento, para mim, representam tanto como a mistura das cores. Pronto. Nós vamos continuar esta viagem agora por este lado, não é? Lindo que tu aproveitas também para receber muitas vezes os amigos, não é? Sim, eu dou aqui as minhas festas e com todas aquelas pessoas fantásticas que costumam cá vir, são elas também que me inspiram. No fundo, a minha inspiração passa por tudo. Pelas pessoas, pelas exposições que vejo, pelos artistas, acima de tudo, que vou conhecendo, especialmente do passado e do presente, aqueles mais contemporâneos. Mas as pessoas são realmente uma grande fonte minha de inspiração. São fundamentais, porque nós absorvemos tudo, nós somos humanos e, portanto, acabamos por viver em constante ligação. Eu comecei por entrar e ver algumas destas esculturas incríveis e os nossos telespectadores seguiram esta viagem. Estamos a falar de esculturas enormes. E como é que este processo acontece? E já agora um material que não é um material fácil. Isto parte pelo desenho. Portanto, a ideia de querer criar alguma coisa tem sempre, na escultura, tem sempre uma base de desenho. Depois, através do desenho, eu trabalho as barras de ferro. Isto é tudo verguinha, verga de ferro, e são todas dobradas à mão. Não há aqui, digamos, máquinas sofisticadas. Há assim onde metes a barra, as barras estão direitas. E eu através vou cortando barras, sei lá, aos bocados, e vou trabalhando e vou moldando a barra no desenho para fazer estes formatos, não é? E eu vou pegando e depois vou soldando, isto é tudo soldado aos bocados. E vou fazendo essas dobragens e vou fazer. Depois, a luz vem mais tarde. Portanto, eu faço estas esculturas já há 10 anos ou mais. Eu fiz aquela exposição no Porto, tinha a ver com a floresta europeia, em que que era imperativo invadir a cidade com florestas, e eu fiz esse trabalho com as minhas árvores de ferro. E depois eu andei há anos e anos, porque depois aqui, sei lá, a escultura tem muita dificuldade em sair, e portanto o artista às vezes é obrigado quase a parar naquilo que faz. E agora, de repente, comecei a meter luz, porque a luz também foi uma coisa que me começou a surgir do nada, lá está. Os neons já são coisas que existem dos anos 50,
no Cossoluto e muitos outros grandes artistas a utilizar. A altura de confinamento foi para ti também um grande desafio. Isto porque mesmo da parte de alguns clientes tiveste aqui alguns desafios extraordinários para atingir. Sim. Eu às vezes dou comigo a pensar, e estou sempre a dizer que penso, muito naquilo que faço, não sei o que mais. As encomendas são coisas interessantes. E porquê? O Miguel Ângelo nunca seria o Miguel Ângelo se não tivesse feito a Capela Sistema. Porque a encomenda leva-nos a sair um bocado do espaço de conforto que temos, porque o Miguel Ângelo nem sequer sabia fazer frescos e era escultor, e acabou por fazer frescos e até dominar um bocado uma técnica nova, inventada um bocado por ele, para fazer aqueles frescos que fez. Eu nunca faria, eu nunca investigaria tanto um determinado trabalho, neste caso, escritores, por exemplo. Portanto, vou falar desta encomenda. A Lelo pede-me, portanto, um trabalho e eu apresento à Lelo umas viseiras e eles queriam que aquilo era para fazer uns acrílicos até para as montras e para as pessoas não andarem a mexer nos livros, e depois de repente aquilo, portanto, foi posto de lado e eu apresentei-lhes um trabalho em que, sobre as viseiras, e que pintava as viseiras com escritores. Então eles acharam interessante a minha ideia e desenvolvi esse trabalho com os escritores que estão lá representados na Lelo. Isso é um trabalho que obriga-me logo, entre aspas, não é? Pelo contrário, foi um prazer investigar cada autor destes mais minuciosamente. E isso é importante. É importante porque nós crescemos nas coisas quando somos levados a investigá-las mais. Ou seja, neste momento, nós, se formos à livraria Lelo, temos a oportunidade de ver lá os teus acrílicos bem presentes numa das livrarias mais emblemáticas do mundo. É isso? Sim, claro. Elas estão nas duas montras que eles têm, e todos os funcionários, que elas foram feitas para os funcionários andarem com elas, portanto elas não estão à venda sequer, são peças que pertencem mesmo à livraria e que são usadas por eles. Aliás, posso-te pedir para colocares alguma? As viseiras deles eram um bocado assim, mais pequenas e tal. Posso, sei lá. Vou desafiar o Jorge Corval. Deixa eu ver aqui uma que tenha. Desafiar o Jorge Corval a colocar uma destas viseiras que eu quero ver qual é o efeito. Vou pôr o Pessoa. Pessoa é sempre Pessoa, não é? É uma boa escolha. Também tem o Cervantes também é interessante. Também gosto. Mas o Pessoa é o nosso Pessoa. E, portanto, acaba por ser um personagem para que eu me inspiro bastante na escrita dele para os meus quadros. Aqui está uma surpreendente viseira, uma belíssima homenagem a Fernando Pessoa, que, se fosse vivo nesta altura, seria também certamente um grande criador, e é uma belíssima homenagem a Fernando Pessoa. Queres-nos falar sobre alguma em especial? Esta, no fundo, representa precisamente o momento presente. Eu dei voltas à cabeça, como é que eu ia representar, como é que eu ia fazer o registro deste momento. Corval, podemos falar um bocadinho sobre esta peça em específico, porque ela é tão enigmática e tão impactante que não tem como não reparar. Ela representa a minha reflexão sobre este momento e sobre este presente. Era uma peça que já existia, parte dela, aliás quase toda ela. A única coisa que eu depois resolvi fazer foi colocar esta máscara nela e meter uma segunda máscara, portanto, duas máscaras, digamos. Porque nós temos sempre uma máscara e depois agora temos que usar outra. Mas é mais nesse sentido, no sentido de proteção, e a máscara já representa isso. Portanto, a máscara que está aqui, que já estava aqui, representava a proteção. Esta obra não tem muitas horas ainda, uma vez que confidenciaste-me que estavas a terminá-la. Jorge, há um gosto especial
em pintar figuras históricas. Temos aqui um Camões, não é? Ela pode estar sempre constantemente a pintar. Aliás, eu estou a pintar, eu pinto sempre os meus quadros até ao fim da vida. Acho que até é capaz de fazer como uma vez uma Monet fez. Entrou no Louvre, ainda queria pintar um quadro que já tinha 20 anos. As figuras históricas fazem parte do meu conhecimento. Portanto, todo o passado que existe na arte me interessa. E se eu puder registá-lo, pegar neles e continuar a fazer uma atualização, um registro dele, eu faço. Claro que quando eu vou fazer, eu faço de uma forma contemporânea, presente. Claro que, às tantas, um artista contemporâneo do Camões nunca conseguiria fazer um trabalho, nunca faria o retrato dele assim. Nem sequer tinha esta luz, não tinha, portanto, alguns materiais sequer pensava-se naquela altura de os introduzir na pintura. Portanto, isso é que ela tem escultura metida nela, não é? E tem a pintura. As palavras são importantes. Porque as palavras aqui eu faço sempre essa liberdade que falo das palavras serem como a pintura, em que eu introduzo as palavras que pesquiso, portanto, procuro para criar realmente uma mensagem, introduzindo sempre algo que conduza a ele próprio. Portanto, isto é uma frase dele, um bocado uma frase dele, um poema dele, digamos, e depois o resto, será que é meu? Até acaba por ser tudo meu, porque eu retiro pequenas coisas em que, no contexto que depois apresento, elas ficam completamente fora daquele contexto que inicialmente tinham do autor, e passo a ser, portanto, eu o detentor quase dessas palavras nesse contexto diferente. Vou-te fazer um pedido um tanto ou quanto estranho, que não é estranho para ti, mas para os nossos telespectadores poderia parecer. Leva-nos até às tuas casas de banho. Vamos até às casas de banho, Jorge Corval. E então, o que é que nós temos aqui? Aqui temos a entrada que nos dá logo um welcome por Jorge Corval. Só falta o chapéu, mas isso... Aqui são trabalhos, eu vou explicar um bocadinho isto rapidamente. São trabalhos que eu não queria vender, e eram séries, portanto, que eu ia imaginar que ia ficar sem nenhum trabalho daquela série, então resolvi introduzi-los nas paredes. O facto de aqui estar na casa de banho, podia estar noutro sítio, mas está na parede, assim eu sabia que nunca mais eu ia vender, nem nunca mais ninguém me ia pedir este quadro. Este quadro é de uma série muito, muito importante minha, tem a ver com os livros, e os livros são a minha melhor ferramenta, digamos, de trabalho. Pelo menos foi uma das minhas melhores ferramentas durante muitos anos, no início pelo menos. Os tais clássicos em que... Eu nos clássicos eu não represento, digamos, o passado. Se nós filmarmos isto só, é aqui que está o meu trabalho. O meu trabalho é matérico e muito orgânico também. E, portanto, aqui a figura é mais para levar as pessoas a ter alguma facilidade, porque a arte abstrata é um bocado... custa muito a entender, e as pessoas têm alguma dificuldade depois a ter esse trabalho. E, portanto, eu meto as figuras só para fazer a representação de algo que seja um fio condutor para as pessoas terem menos dificuldade em entender a minha obra. Já estamos noutra casa de banho. Sim, esta é a casa de banho que dá apoio aqui ao ateliê. Tem uma série completamente diferente da outra, portanto já é uma série mais recente depois, e tem a ver com o meu trabalho espiritual, de treino, que tem a ver com o Tai Chi, com sei lá, movimentos de Qigong, e com a natureza. Jorge, em breves palavras, como é viver dentro do teu próprio trabalho? Porque tu trabalhas no ateliê, o teu trabalho está todo aqui, é aqui que tu crias e é daqui que sai o resultado de todo esse trabalho. Como é viver dentro da tua própria arte? Não é fácil. Eu acho que esse o desafio é precisamente esse. Não ser fácil viver no seu próprio espaço de trabalho. E porquê?
porque acabo por ficar muito mais isolado do mundo, entre aspas, de alguma civilização, digamos, porque eu procuro a outra através das ferramentas que existem atualmente, e saio também, não é? Mas o facto de também trabalhar nesse próprio espaço, acabo por criar um caminho que às tantas era esse o meu caminho, esse o meu destino, portanto... Acreditas no destino? Acredito, claro que sim, claro que sim. Às vezes posso pôr alguma dúvida e tal, é quase como a gente acredita em Deus é uma abstração e tal, mas nós necessitamos de acreditar em alguma coisa, mesmo que ela... Em que é que tu acreditas? Eu acredito sei lá, eu acredito que posso sempre fazer melhor que aquilo que faço, que isso já é muito importante para mim. Aquilo que eu faço no momento e ter essa reflexão sobre isso, é importante que eu não me acomode, digamos, aos resultados que vou tendo, porque eu quero sempre um resultado diferente e isso é esse... Já nasceste artista? Eu acho que sim, eu acho que nós nascemos artistas, é quase que... Eu gostaria de ser, às vezes ouço o Mick Jagger, ou o Pavarotti, o gajo diz assim, o Pavarotti tem uma voz de com estes tipos, e não a tenho. E entretanto vejo que tenho a facilidade de fazer coisas, estas coisas que faço, não é? Que não só pintura, como escultura, como design. E isso leva-me a pensar que sim, que já nasci com esse lado de poder criar, não outras coisas que não estas, mas estas posso criá-las. Portanto, a descoberta é essa. A descoberta em nós, uma das descobertas mais importantes na vida, é descobrirmos aquilo onde nós realmente nos sentimos mais à vontade e mais criativos até mesmo. Criativos mesmo, porque acho que a arte pertence-nos a todos e depois podes desenvolver mais uma coisa ou outra, mas todos nós, em miúdos, e vemos logo que realmente gostamos de fazer coisas. Pintavas as paredes, em pequenino? Não, pintava, eu com 5 anos já desenhava e achava, eu entrei para a escola muito cedo, o meu irmão era mais velho e o meu pai conseguiu meter os olhos dele ao mesmo tempo. Mas, e eu lembro que na escola os meus desenhos eram sempre escolhidos para Natal e na Páscoa para serem expostos. E depois nada se passou, até muito tarde. Eu não tive ligação nenhuma. Eu aos 13 anos pintava, até diziam que eu pintava depois mais tarde como o Rafael ou com Tintoretto. Eu pintava realmente tudo aquilo que via. Eu, com 13 anos tinha uma obsessão enorme pela pintura, mas não havia nada em casa. O meu pai era um comercial e portanto ninguém reparou em mim. Tiveste que ser tu próprio a reparar em ti? Muito tarde, já aos 25 anos só, entrei para Belas Artes já mesmo quase aos trambolhões, não tinha que fazer aqueles exames ad hoc, não sei o que mais, foi-me atrapalhado, mas nem sequer me adaptei lá, portanto acabei por nem sequer chegar lá. Desenvolvi um trabalho muito solitário, aliás o meu trabalho continua solitário, aquilo que foi sempre. Eu desenvolvi sempre técnicas pessoais, sempre observando. Quando via, eu comecei a ir a Nova Iorque muito cedo, até com Belas Artes e com Serralves, havia aquelas excursões e nós íamos todos juntos lá, e eu observava realmente com bastante profundidade os sempre trabalhos... com um sentido muito crítico, sim, que é um bocadinho daquilo que tu és. Sim, os trabalhos que realmente observava, desde um Rothko, ou um Jasper Jones, ou um Rauschenberg, são sempre artistas que, digamos, são artistas que fazem o balanço daquilo que eu sou, apesar de que eu não vejo grande retrato disso em mim, mas são, portanto, artistas muito livres e muito espirituais. Portanto, o Rothko, naquela profundidade dele, e que me leva, portanto, àquela minha série das Íris, em que são muito mais profundas, mas depois a parte matérica e aquela liberdade, aquele expressionismo matérico e o objeto a intervir no trabalho, tem um bocado a ver com Jasper Jones ou com Rauschenberg,
fotografia, tudo misturado. É uma mistura, pronto, é a liberdade total. Tu és um homem de desafios, de objetivos e gostas de pôr à prova. Qual é o próximo objetivo de Jorge Carvalho enquanto artista tão transversal? O meu objetivo é pegar em todo o meu conhecimento que tenho e adicionar algo de novo nele. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tento constantemente inovar aquilo que faço, mas neste momento eu tento adicionar cada vez mais no trabalho, digamos, quase como a Cisa diz, em que a inspiração são 5 minutos e depois a transpiração é 1 hora ou 2 horas ou não sei quantos meses. É isso. Eu acho que o que havia no passado existia precisamente isso. Havia a ideia, havia a técnica e havia o trabalho. Portanto, a pessoa levava, o artista quase levava às vezes 1 ano, 2, 3 anos a executar um trabalho. Tecnicamente tinha que ser muito bom, porque, portanto, senão os discípulos nunca ficaram na história e faziam coisas também fantásticas, não ficavam na história. E, portanto, era aquele artista, é quase como digamos, o Bernini, quase desenhava e punha as peças com aqueles sentimentos todos e aquelas emoções todas, mas quem depois talhava inicialmente eram os discípulos e ele só depois talhava a parte final. Mas pronto, a ideia é executar cada vez mais, adicionando esses dois lados. Tecnicamente, eu tenho que ser com grande destreza e o meu pensamento tem que ser muito mais elevado e tem que estar os dois juntos para poder criar. Para isso, eu obrigo-me a destruir constantemente o trabalho. E ele aí vai criando esse espaço nele de mais pensamento e de mais técnica. Jorge, não resisto também a abordar aqui um tema que quem segue as redes sociais de Jorge Carvalho sabe bem de que eu falo. E quando falas em queimar e destruir trabalho, isto acontece realmente. Várias vezes nós vimos quase manifestações no Facebook de pessoas a dizerem: não faças isso, Jorge, porque tu colocas as fotos no Facebook de momentos em que de repente estás a pegar fogo, a tacar fogo, literalmente, em não sei quantas obras, em não sei quantos quadros. O porquê? É uma necessidade que tens de destruir e recomeçar coisas? Eu acho que nós de vez em quando temos que nos despojar, libertar. E portanto há coisas que eu olho e que já não têm a representação que tinham e que eu acho que estão a ocupar espaço. E eu sei que há pessoas que até compravam aquilo e que me pedem. As pessoas dizem-te isto, não é? As pessoas mandam-te mensagens. Eu era incapaz neste momento depois de ir à casa de alguém e ver um quadro desses na parede. E portanto, se eu achar que aquilo já não me diz nada, digamos, e já não posso sequer passar tinta em cima daquilo. Picasso tem, em algumas telas, tem para aí 5 trabalhos metidos nele, mas em alguns casos meus, aquela matéria é tal que depois eu às vezes imagino que um dia mais tarde, quando eu já não estivesse aqui, depois aquilo andar aí digamos, a circular, não me agrada pensar nisso. E portanto, e não tenho problemas nenhum em destruir, porque eu acho que nessa destruição, digamos, as guerras são más, mas a reconstrução também é boa. E portanto, quando estou a destruir algo, e eu faço um registro muito forte daquilo que estou a destruir. Atenção, eu não destruo um quadro e fico, digamos, completamente tranquilo em relação a isso. Não. Custa-me, claro. Custa-me ver aquilo a arder, porque são horas de trabalho, são às vezes muitas horas mesmo de trabalho, mas ao mesmo tempo é algo que me faz bem, que me liberta também. O facto de já não ter aquilo ali e eu sem saber o que é que ainda fazer sobre aquilo, dizer, vou pegar naquilo, então, olha, acabou, destruo. É por aí que as coisas também funcionam comigo. Eu já tive um ateliê que ardeu todo e recomecei. Tudo isto que está aqui sai do zero, nem sequer portanto, tinha nada na altura e comecei. Portanto, eu acho que nós vivemos com muita coisa a mais também e não temos tanta necessidade de tanto aquilo que temos. E, portanto, eu também não tenho tanta necessidade de tanto quadro. Jorge, quem sente e vive e segue
o teu trabalho, percebe que cada obra é única, mas que elas são tão diferentes entre si que às vezes o resultado é impacto, é choque. É esse o objetivo, às vezes, chocar e hostilizar consciências. Sei lá, acho que a arte provoca, desperta, tem esse lado. Nós temos que... Mas eu no meu trabalho, as coisas surgem. Claro que nós temos momentos em que o trabalho acaba por ficar com uma transparência diferente em relação a outros momentos. Portanto, o facto de poder estar a passar um mau momento, isso vai fazer com que o trabalho possa depois até chocar mais. Portanto, eu sou mais, digamos, irrequieto e menos, portanto, apelativo a algumas coisas e, portanto, eu acabo por, neste momento, sinto-me a fazer um bocado esse caminho, um caminho em que quase que me obrigo. Portanto, antigamente nem sequer tinha conhecimento deste caminho que estou a traçar agora. É interessante isso, até com o tempo e eu pelo menos, vou crescendo e vou amadurecendo cada vez mais naquilo que faço e, portanto, sinto que já posso, digamos, pelo menos obrigar-me a entrar num determinado trajeto, num determinado caminho, para tentar também fazer alguma ruptura em relação àquilo que já existe. Devido a esse conhecimento que eu vou adquirindo comigo mesmo, não é? As coisas vão resultando. Tenho muita dificuldade em aceitar, tenho muita dificuldade, eu acabo por ficar satisfeito antes de me deitar e depois no dia a seguir destruir tudo aquilo que estava feito e que até gostava no dia anterior. É uma coisa complicada até, mas já sei que isso vai acontecer e portanto, essa irrequietude e essa insatisfação também vai fazer com que eu vá limando as arestas dentro de mim mesmo para encontrar esse caminho. E eu acho que eu sou muito vazio, eu sou muito cirúrgico às vezes no meu pensamento e depois na execução sou muito barroco. Isso chateia-me. Chateou-me sempre um bocado. Chateias contigo próprio às vezes? Claro que sim, ainda bem, porque isso faz-me refletir sobre esse meu lado também, que às vezes não é tão bom, não é? Nós temos sempre um lado que é menos bom e tal, e portanto obriga-me a corrigir-me. Portanto, eu vou-me corrigindo, digamos, constantemente. Eu estou-me constantemente a corrigir. Quais são as coisas que mais te chateiam na vida? Que me chateiam? As críticas chateiam-te? Tem momentos que sim. Assim, depende do contexto, depende de realmente como é que ela é feita, como é que, se eu a mereço, não é? Às tantas alguma crítica má, que até é boa. As músicas, às vezes tristes, são bonitas, não é? Portanto, às vezes uma crítica pode-me pôr triste, mas pode-me levar realmente a alguma reflexão sobre o que eu faço, e uma opinião é sempre uma opinião. Nasceste no país certo ou no país errado? Eu sou feliz. Eu acho que eu sou muito feliz e realizado. E, portanto, nem sequer penso nisso. E eu nascia em Nova Iorque, ou em Londres, ou Paris. Seria um artista londrino, seria um artista nova-iorquino, seria mais feliz lá. Eu sou tão feliz aqui. Eu tenho amigos tão fantásticos. Aliás, tu és uma dessas amigas fantásticas que eu tenho. Muito fantástica, inteligente, e tens tudo daquilo que eu gosto. Portanto, eu gosto de rodear de gente, portanto, que tenha alguma conteúdo, alguma consistência, não é? E, portanto, eu às vezes penso assim, será que eu saía do Guggenheim e seria mais feliz quando saísse do Guggenheim do que daqui sair
de uma boa galeria, de uma galeria até qualquer, sei lá, em que as pessoas são simpáticas, mas que nos acarinham, que nos transmitem realmente. Eu acho que sim, eu acho que não vou por aí, eu acho que o mais importante é eu sentir que o meu trabalho está presente e é presente. Portanto, é uma coisa contemporânea, é um trabalho que eu investigo, a arte para mim é investigação acima de tudo. Portanto, eu tenho é que sentir que eu não estou em Londres, mas conheço os Young British Artists. Conheço o Damien Hirst, conheço o Mark Quinn, conheço a Sarah Lucas, conheço a Tracy Emin, conheço aqueles artistas todos e investigo-os a todos. Os Anish Kapoor e aquela. Claro que eu não tenho as ferramentas, nem tenho, digamos, os meios para produzir, fazer uma produção, como faz um Anish Kapoor, de uma peça daquela de escultura que custa logo milhões. Eu não tenho, assim, eu faço as minhas esculturas com um serralheiro. Sou eu e mais um homem a fazermos aquilo. Já tive quase a morrer não sei quantas vezes com estas peças enormes que faço, enorme para mim, pela dimensão que é em relação a duas pessoas só. Lembro-me perfeitamente do risco corrido ao colocar a peça, por exemplo, de um dos mais belíssimos hotéis que temos em Portugal, no Torel, no Avant-Garde, naquela esquina, um pássaro extraordinariamente grande e bonito, colocado naquela esquina. Um grifo. Um grifo. Eu posso executar muito mais do que aquilo que tenho executado. Eu sinto que o Miguel Ângelo nunca faria a Capela Sistina, nem nunca seria conhecido como é, se não fosse o Papa realmente a fazer a encomenda. Portanto, as encomendas são importantes a partir do momento em que o artista que já tem realmente alguma consistência daquilo que faz, para poder realmente depois avançar. Não é que eu vou fazer uma escultura maior do que esta, se não tenho sequer, não vou investir nela, porque depois ninguém vai querê-la. Os espaços começam... Não tenham onde a colocar. Exatamente. O Corval tem obras já pelos 4 cantos do mundo. Onde é que falta ter uma obra de Jorge Corval? Em Chicago. Chicago porquê? Eu adorava ter uma obra minha em Chicago, realmente. Porquê Chicago? Porque onde estão a maior parte dos grandes artistas estão lá. É uma cidade que começou a acolher, portanto, escultura e que neste momento tem lá os maiores escultores de todo o mundo, desde o Anish Kapoor, ao Polença e Jeff Koons, uma data deles estão lá. Claro que eu sentir-me lá no meio daquilo, claro que seria aquela coisa do milagre, não é? Os milagres também acontecem. E por falar em milagres, quero terminar esta entrevista sabendo que todos os grandes artistas são eternizados. Como é que gostarias de ser lembrado daqui a muitos e muitos anos por gerações vindouras? Eu acho que vou dar muito trabalho aos historiadores, porque a minha obra é de tal maneira facetada, não é? Eu às vezes olho para ela e parece que estou a ver uma data de artistas diferentes, mas são tudo artistas diferentes, que isso é que é importante, e tento que esses artistas sejam todos bons. Portanto, eu não quero olhar para mim naquela fase daquele artista que era naquela altura e sentir que aquilo não presta, não é? Eu tento ir sempre até à exaustão, trabalho na perspectiva da exaustão sempre, para não deixar nada por fazer. E, portanto, tudo aquilo que faço e todas as seios que eu tenho, e vou até à exaustão, até ao limite, é quase como estou a pintar um quadro, pinto azul, amarelo, verde, vermelho, não deixo nada por fazer. Gostava de ser recordado como, sei lá, como o Picasso, seria bom, não era nada mal. O Picasso é daqueles artistas que eu realmente não me inspiro, é engraçado. Eu inspiro-me nele próprio, da forma como ele trabalhou e com a paixão que ele teve sobre o trabalho. Mas as minhas inspirações são sempre noutros artistas, desde o Kiefer a muitos outros. Mas o Picasso leva-me a sentir o que é um verdadeiro artista. Ou o Caravaggio, um Picasso, um Leonardo da Vinci, que é também todo facetado e todo ligado à investigação sobre todas aquelas liberdades. Seria
seria por aí. Gostava de sentir isso, de sentir aquilo que eu sinto sobre eles, que aquilo que as pessoas um dia pudessem sentir. As pessoas sentem, porque nós vivemos num microespaço e dentro desse microespaço as pessoas que nos conhecem admiram-nos. Pronto, isso já é bom. E é assim que hoje vamos terminar este Lábio Rose Gold. Jorge, obrigada por me receberes aqui na tua casa. A mim e aos telespectadores que estão lá em casa, é sempre um prazer vir aqui ao teu ateliê com coisas tão extraordinárias e tão magníficas. Obrigada. E eu que agradeço a vossa visita, a tua visita, aliás, e a oportunidade de realmente divulgarem o meu espaço e o meu trabalho. A ferramenta é nossa, mas a arte é tua. Obrigada por isso. E obrigado. Continua a encantar-nos. Nós vamos ficar por aqui. Continuem a seguir-nos neste Lábio Rose Gold. Fica já convidado, Jorge, a seguir este Lábio Rose Gold. Amanhã temos mais rubricas para si, portanto, não percam.